Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Professora Silvia aqui da Escola Essa. Hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa aula de farmacologia aplicada à enfermagem no módulo 3, né? Essa é a Farmaco 2. A gente vai fazer hoje, né, as atividades relacionadas aos medicamentos endovenosos. Então, são cálculos voltados a medicamentos endovenosos. Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar me procurando na escola, ou você pode estar me chamando no grupo, né, para poder, no chat também, para poder estar tirando dúvida, tá? Lembrando que essa aula de hoje, só confirmando, mas eu acho que ela tem atividade. Não, hoje ela não tem atividade, tá? Só a da apostila mesmo. Então, só a da apostila, né? Caso você tenha interesse em estar treinando, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Ó, antes da gente começar, você tem que ter na mente sempre que, né? Dentro da farmacologia, a gente usa medidas, certo? Para alguns medicamentos. Essas medidas aqui, elas são para medicamentos via oral, né? Então, a gente não vai usar elas, embora elas estejam aqui, porque esse slide também contempla a aula. Os comprimidos a gente também não vai usar, mas o que a gente vai usar está aqui, ó. Medicamento até 500 miligramas, diluição em 5 ml. Medicamento até acima de 501, diluição para 10 ml. A gente está falando de uma conta no papel, certo? Numa prática, né, num dia a dia, você pode estar utilizando um outro tipo de diluição, né? Que contemple mais rápido o seu cálculo. Entretanto, alguns medicamentos aqui a gente pede para seguir sempre a regra, tá? Lembra também que 1 grama equivale a 1.000 miligramas. A gente vai precisar disso daqui para medicamentos liofilizados. Medicamentos liofilizados geralmente são aqueles medicamentos que têm partícula desidratada. A gente vai falar dele um pouquinho agora, né? Mas antes da gente falar desse tipo de medicamento, a gente tem que lembrar que medicamento endovenoso, né, ele trabalha com regra de 3. Isso quer dizer que são medicamentos que têm aí 3 valores, né? Ou pode apresentar um valor subjetivo. O que é subjetivo? A informação ela não fala para você para quanto você vai diluir. A partir da miligramagem do seu frasco é o que você vai, né, saber se você vai usar para 5 ml, para 10 ml. Então, isso depende muito, né, do enunciado do seu problema, tá bom? Vamos entender primeiro que é a regra de 3, embora eu tenha certeza que você já sabe, né? A gente tem aí a regra tanto de 3 simples quanto composta. A enfermagem trabalha com a regra de 3 simples, graças a Deus, né? A regra de 3 simples ela é composta, né, por um processo prático para resolução de problemas simples, que envolvam apenas 4 valores, sendo que 3 deles é conhecido. Ou 2 deles é conhecido e um deles é subjetivo, mas mesmo assim ele não deixa de omitir a informação, tá? Então vamos entender. Agrupando aqui as grandezas, né? Lembra, você tem que colocar, né, quilo embaixo de quilo, né? Você tem que colocar miligrama embaixo de miligrama. Você não pode trabalhar com 2 grandezas diferentes do mesmo lado. Então, por exemplo, miligrama e quilo, tá errado, tá? Então, se você tivesse que colocar aqui, né, quilo seria desse lado, miligrama desse lado. Se fosse ml, seria, né, quilo e ml. Se fosse miligrama, miligrama e ml, tá? Sempre do mesmo lado. Lembra disso. E se mesmo pertencer à mesma unidade de medida, né? Então, um exemplo, grama e miligrama pertencem ao mesmo tipo de grandeza. São variantes da mesma casa, né? O que eu posso falar para você? Se aqui em cima fosse grama, né, e você tivesse um medicamento com miligrama, você tem que transformar, porque também não dá para usar, né, unidades de medidas, mesmo pertencentes à mesma grandeza, né, diferentes, tá? Então, estou deixando isso bem claro. Vamos falar agora um pouquinho de medicamento. Essa aula é bem rápida, né? Porque, na verdade, é uma revisão, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho de medicamentos usando a regra de 3. Vamos falar de medicamento liofilizado. O que é o medicamento liofilizado? Vamos entender, né? Eu tenho medicamento em pó e medicamento mais água destilada.
O que é isso? Medicamento liofilizado, medicamento que vem em pó. Tirando a penicilina cristalina, né, que a gente já viu que ela vem liofilizada, ela vem com partículas, né, em pó, e que ela agrega volume, o restante dos medicamentos, praticamente nenhum deles eu acho que agregue volume como a penicilina. Isso quer dizer o quê? Se eu coloco 10 ml dentro desse frasco, eu vou tirar 10 ml. Não é o caso da penicilina. Se eu coloco 10, dependendo do meu pó, né, eu vou tirar aí até 4 ml a mais, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Por que existe medicamento liofilizado? Porque esses medicamentos, eles são desidratados, a partícula medicamentosa, né, o anel químico deles é desidratado, ele não perde, né, aí a sua eficácia, mas ele ganha uma durabilidade maior. O que é essa durabilidade? É uma durabilidade de anos, desde que ele esteja bem conservado e esteja na forma de pó. Uma vez que você recomponha, né, esse medicamento, ele tem uma durabilidade menor. Então, nesse caso, ele vai durar aí até 24 horas fora da geladeira, né? E sobre refrigeração positiva, de 2 a 8 graus positivos, ele dura até uma semana. Depende do medicamento. Então, tem que ler a bula, né? Ou perguntar para o farmacêutico clínico aí, o farmacêutico hospitalar, tá? Então, esses medicamentos, eles apresentam uma maior durabilidade, certo? Geralmente, ele vai vir o frasco, né, a ampola em pó, e a ampola para diluição, que é a água destilada ou bidestilada, depende também do fabricante que vai mandar. Então, a gente tem esses medicamentos. Nesses medicamentos, a gente tem que lembrar dessa regra, não existe outra, gente. Então, infelizmente, aqui você vai ter que lembrar dessa regra. Medicamento até 500 miligramas, diluição em 5 ml. Medicamento acima de 501, eu vou diluir para 10. É regra. Então, está escrito lá. Temos disponível frasco de 400 miligramas. Opa, é até 500, então é para 5. Temos disponível frasco de 800. Opa, passou de 500, diluo para 10, tá? Então, fica bem claro isso. Já o medicamento, né, que tiver em grama, o médico prescreve, sei lá, 300 miligramas para você dar para o paciente, mas o seu frasco é de 1 grama. São pertencentes à mesma grandeza, entretanto, são unidades de medidas diferentes. Então, eu tenho que igualar as casas, né? Ou eu vou transformar grama em miligrama, que eu acho muito mais fácil, que é só você multiplicar o número da grama por 1000, né? Ou você divide, né, miligrama por grama, né? E aí você faz a divisão, que eu acho um pouquinho mais complexo para quem não gosta de dividir. Como eu odeio dividir, gente, né? Embora eu faça muito isso na minha vida, eu tenho que falar para vocês o seguinte: eu prefiro 1000 vezes multiplicar. Então, fica a critério de vocês. Cada um sabe aonde aperta o sapato, né? Então, vamos lá. Olha um exemplo de medicamento EV, tá bom? O médico prescreveu 100 miligramas de flebocortide EV. Olha só, prescrição, né? Temos frasco de 500 miligramas. Quantos ml eu devo administrar? Então, peraí. Medicamento endovenoso. Vamos ver o que a gente tem. A gente tem, né, a prescrição, que é 100 miligramas. A gente tem a via, que é EV. É importante sempre identificar isso. Então, 100 miligramas é a prescrição. E a gente já está careca de saber que, né, toda a prescrição ela vai para X, né? E temos frasco de 500 miligramas. Aí você vai falar, mas professora, você acabou de falar que regra de 3, ela tem que ter 3 valores conhecidos. E quem diz que aqui você não tem 3 valores, né? Você tem a prescrição e você tem o frasco. E eu acabei de falar para você, toda vez que o frasco for maior que 500 ou, né, até 500, você tem que diluir ele para tantos ml. E é esse valor que você não está informado aqui, mas que você sabe, tá? Se não souber, aí é um problema. Então, gente, isso daqui tem que aprender, tem que decorar, tem que pedir a Deus, né? Fazer promessa, cumprir promessa para não esquecer, tá? Então, ó, o médico prescreveu 100 miligramas de flebocortide EV. Temos frascos de 500 miligramas, é o que ele está te falando. Quantos ml eu devo administrar? Então, vamos montar, né, a nossa regra de 3. Vai ficar 100 miligramas para X, por que 100 para X? Porque prescreveu, tem que dar, foi administrado, né? O médico solicitou, o paciente recebeu, tudo isso é sinônimo de prescrição, tá? Então, ó, prescrição 100 miligramas para X.
O frasco é de 500 miligramas. Se é de 500 miligramas, isso quer dizer que eu vou jogar ele para 5 ml, certo? Ah, eu poderia jogar aqui para 10? Poderia, mas por uma regra de diluição, você vai jogar para 5. Por quê? Porque você não é a última bolacha do pacote. Então, meu querido, coloca o negócio na onde tem que pôr, né? Como diz, coloca, né, os 5 ml aqui para você não ter complicação, tá bom? Regra de 3, então, 500 multiplica com x, tal que 100 vai multiplicar para 5. Monta a sua equação. Vai ficar 500 vezes x, que é igual a 100 vezes 5, certo? 500 vezes x é igual a 500. X vai ser igual a 500 dividido por 500. Corta-se o zero, 5 divide para 5, fica 1. Lembra, só que isso daqui é um problema matemático. Quantos ml eu devo administrar? Né? Você vai responder. X é igual a 1 ml. Então, na verdade, devo administrar 1 ml. Então, isso daqui é uma resposta que você tem que colocar. Eu não escrevi aqui para não poluir tanto, mas você tem que colocar, tá? Problema matemático é problema matemático e ponto. Matemática é uma regra única. Então, ó, isso daqui é importante você lembrar. Sempre, sempre e sempre, tá? Vamos tentar mais um, né? O médico prescreveu, ó, 100 miligramas de flebocortide, mesmo medicamento. Temos frascos de 600 miligramas. Quantos ml eu devo administrar? Você já está careca de saber. Se não tiver aqui uma barrinha por ml, né, significa que isso daqui é um medicamento liofilizado. Então, você vai ter que colocar aqui a adição de água que você vai ter que saber para quanto que é. Então, vamos entender o que foi escrito aqui, né? O médico prescreveu 100 miligramas. Então, se foi prescrito, tá para X. Temos frasco, né? Aqui é a via. Temos frasco de 600 miligramas. Opa, 600 miligramas é maior que 500. Ou não está me dizendo aqui para quanto que eu tenho que diluir. Mas se é maior que 501, isso significa que eu vou diluir para 10. Exatamente, foi o que você pensou, né? Telepatia aqui, né? Cruzamento de informações telepáticas. Então, ó, você tem aqui 600 miligramas, né? Que você vai diluir para 10. Ah, professor, eu quero colocar para 5. Quando você estiver trabalhando, quando você já tiver passado no processo seletivo, quando você já for craque em medicação, aí você coloca para 5. Até então, você vai colocar para quanto? Para 10, né? Então, vamos lá. Então, ó, vamos colocar isso daqui, né? Em cada lugar. Vai colocar aqui. Então, 100 miligramas vai estar para X, porque é só prescrição, 600 miligramas vai estar para 10, né? Então, coloca aqui em regra de 3. Então, vai ficar 600, que multiplica com X, tal que 100 multiplica para 10. Monta a sua equação. 600 vezes X é igual a 100 vezes 10, né? 600 vezes X vai ser igual a 1.000. X vai ser igual a 1.000 dividido, né? O 600 vai passar dividindo por 600. Corta-se os zeros, divide 10 para 6, né? E x vai ser igual a 1,66. 1,66 o quê? Isso daqui não é resposta, tá? Lembra que quem responde a sua unidade de medida é o lado que o x está. Então, se o x está do lado do ml, então você vai escrever, né? Quantos ml eu devo administrar? Eu devo administrar 1,6 ml. Por quê? Porque o x está do lado do ml. Se ele tivesse do lado do miligrama, você colocaria miligrama. Não é difícil, eu acho até fácil demais, né? Mas aí eu tô falando de mim e a gente tem que entender que tem você também aí nesse meio dessa história. Vamos para mais um exemplo. Medicamento endovenoso. Ó, o médico prescreveu 300 miligramas de Keflin EV. Temos frascos de 1 grama. Quantos ml eu devo administrar? E aqui é a questão que eu estava falando para você de grandeza, né? Presta atenção, né? O médico prescreve 300 miligramas. Ok, você tem uma grandeza, né? Na casa do quilo. Só que o que acontece? O medicamento é EV e ele só tem apresentação de grama. Isso quer dizer o quê? 1 grama. 1 grama é diferente de 300 miligramas, certo? Ou de 100 miligramas. Eu tenho que ou converter esse 1.000 para miligrama ou converter 300, né, para grama. E aí fica a seu critério, meu querido. Só que eu falo para você, é muito mais fácil multiplicar 1 por 1.000 do que dividir, né, 300 por 1.000. Fica aí a seu critério, já falei, né, cada um sabe aonde aperta o sapato.
Então, ó, vamos lá, vamos montar isso daqui. Ele pergunta quantos ml eu devo administrar. Então, ó, 300 miligramas vai estar para X. Por que 300 miligramas está para X? Porque está prescrito. E toda prescrição, né? Toda prescrição vai para X. 300 vai para X. Agora, o frasco de 1 grama, você não pode escrever 1 grama aqui. Você tem que converter esse 1 grama. Se é 1 grama, significa 1.000 miligramas. 1.000 miligramas passou de 500. E se passou de 500, ele vai para 10 ml, tá? Como que eu cheguei a esse 1.000 miligramas? É só você multiplicar 1 por 1.000. Se fosse 2 gramas, né? Perdão, eu coloquei 1 miligrama. Se fosse 2 gramas, era multiplicar 2 por 1.000. 2,5, 2,5 por 1.000, para você ter conversão em miligrama. Então, vai ficar aqui, 1.000 miligramas está para 10 ml. Temos medidas iguais, né? Unidades iguais. E está faltando descobrir quantos ml eu tenho que dar. Regra de 3. X multiplica com 1.000, tal que 300 multiplica com 10. Vamos montar a equação. 1.000 vezes x é igual a 300 vezes 10, né? 1.000 vezes x é igual a 3.000, x vai ser igual a 3.000 dividido para 1.000. Corta-se os zeros em igualdades em cima e embaixo. X é igual a 3. 3 o quê? Se você me responde assim, eu dou errado, tá? X é igual a 3 o quê? A unidade de medida está de que lado, né? Está do lado do ml. Quantos ml eu devo administrar? Devo administrar, né, 3 ml. Então, é isso que você tem que responder, ok? Mas e quando o medicamento ele não é liofilizado, você não precisa saber quanto você tem que colocar lá dentro, ele já vem na forma diluída, né? Ele já vem na forma líquida para você. Como que você vai fazer? Geralmente esses medicamentos, eles são ampolas, né? Lembra, a ampola âmbar, ela é fotossensível. Ai, professora, mas como assim ela é fotossensível? A ampola âmbar, gente, esse medicamento aqui, ele tem uma tolerância mínima à luz. E, ó, é Novalgina. Às vezes a gente esquece disso, tá? Ah, todo medicamento que vem em ampola transparente, ele tem uma maior tolerância à luz, né? Uma vez preparado, você pode deixar na bancada aí até por algumas horas que ele tolera super bem. Entretanto, esse medicamento em ampola âmbar não tolera. Uma vez que você prepara, você tem que administrar. Para quem não sabe disso, aprendeu agora, tá? Então, ó, um exemplo, né? Esses medicamentos que já vêm na forma diluída, que já vêm na forma líquida, ele significa o quê? Que ele vai sempre te dar a miligramagem por ml. É o que eu estava falando lá. Ele sempre vai dar essa informação. Ó, a ampola tem 2 ml. Me interessa, né, o volume da ampola? Não, não me interessa. De forma alguma vai me interessar o volume da ampola, tá? O que me interessa é saber quantos miligramas por ml tem dentro. Então, todo enunciado que te der a ampola inteira, a não ser que ele esteja te dando a miligramagem inteira. Então, vamos supor, ele fala assim, ó, dipirona, né? 2 ml, 1 grama. Opa, peraí. Ele tem 2 ml, ele tem 1 grama. Por quê? 500 miligramas está para 1, se ele tem 2, ele vai ter 2 ml em 1. 2 ml em 1 grama. Então, aí sim, né, eu considero a ampola inteira. Mas fora isso, gente, lembra, viu essa barrinha aqui? Utiliza esse valor referência. Esse daqui está para esse. É isso que você tem que fazer, tá? É igual aqui, ó. Ele está dizendo para você, ó, aqui é o exemplo que eu acabei de falar. Ele já está te dando que a ampola tem 2 ml, inteira a ampola tem 2 ml, só que ela tem 20 miligramas em 2 ml. Isso quer dizer o quê? Que cada 1 ml dela tem 10 miligramas, tá? Então, é só que ele não trabalha com essa informação, ele trabalha com 20 miligramas por 2 ml, ele já está deixando a totalidade da ampola e a miligramagem total. Então, isso também é favorável. Olha só, o médico prescreveu 150 miligramas de dipirona EV. 150 miligramas de dipirona EV. Temos ampola de 2 ml contendo, né, 500 miligramas por ml. Ele está falando para você, ele está gritando na tua cara que não importa a ampola, ele está dizendo para você, ó, 500 miligramas barra ml. Se não tem número aqui, significa 1. Se tiver 2, vai ter 2. Se tiver 3, vai ser 3. Se tiver 4, vai ser 4. Mas não tem nada, significa 1, tá? Temos 3 informações aqui importantes, ó. A gente tem, né? Ele pergunta quantos ml eu devo administrar. Você tem 3 informações. Você tem a informação da prescrição, que significa 150 miligramas EV. Você tem a informação da via,
né? E ele te dá, ó, mais 3 informações. Se você for contar aqui, você tem 4 informações. Você tem a prescrição, você tem a ampola e você tem a miligramagem por ml. Por isso que eu falo, não considera a ampola. Porque se você considerar a ampola nesse caso aqui, você vai ter que considerar que a ampola tem 1 grama, né, em 2 ml, certo? Então, a gente vai utilizar a miligramagem que está conhecida. Então, eu tenho 1 valor, 2 valores, 3 valores. É isso que eu vou usar. Lembrando que prescrição sempre vai estar para X, então 150 miligramas vai estar para X, tal que, né, 500 miligramas vai estar para cada 1 ml. 1 ml, regra de 3. Monta a sua equação, vai ficar 500 vezes X, que é igual a 150 vezes 1. 500 vezes X é igual a 150, X vai ser igual a 150 dividido, né, o 500 vai passar dividindo para 500. X vai ser igual a 0,3. 0,3 o quê? Se o X está embaixo do ml, vai ser igual a 0,3 ml. Então, para cumprir a prescrição médica de 150 miligramas, eu tenho que tirar da ampola de 2 ml apenas 0,3, né, ml. E eu tenho que escrever isso, gente. Quantos ml eu devo administrar? Devo administrar 0,3 ml. Lembre, isso daqui é uma resposta matemática, a conta não acaba aqui, tá? Mais um, né? Olha só, um médico prescreveu 40 miligramas de furosemida. 40 miligramas de furosemida. Temos ampola de 2 ml, que contém 20 miligramas por ml. Quantos ml eu devo administrar? Mesma coisa, veja informação. 40 miligramas, prescrição, via EV. A ampola tem 2 ml, mas eu trabalho com 20 miligramas por ml, certo? Tá aqui, ó. Tá dizendo para mim 20 miligramas por ml. E ele pergunta quanto que eu devo administrar. A mesma coisa. 40 vai estar para X, porque foi prescrição, né? Tal que 20 miligramas vai estar para 1. Regra de 3. Então, monta a equação. 20 vezes X vai ser igual a 40 vezes 1. 20 vezes X é igual a 40, X vai ser igual a 40 dividido para 20. X é igual a quanto? 2. 2 o quê? Peraí, X está embaixo do ml, então vai ficar X é igual a 2 ml. Então, quantos ml eu devo administrar? Devo administrar 2 ml. Está vendo que não é difícil? É mais difícil você lembrar do volume do pó liofilizado do que fazer esse tipo de conta, tá? Apesar que eu não acho nenhuma das duas, nem o pó, nem o medicamento na forma líquida difícil de fazer, né? Então, a gente tem que entender isso também. Olha só, acho que esse daqui é o último exemplo. O médico prescreveu 200 miligramas de clindamicina EV. Clindamicina EV. Temos ampola de 3 ml, quer dizer que a sua ampola inteirinha tem 3 ml. Só que ela trabalha com 150 miligramas a cada 1 ml, né? Então, vamos lá. 150 mais 150, né? Vai dar 300, com mais 150, 450 miligramas. A ampola inteira de 3 ml tem 450 gramas, mas cada 1 ml dela tem 150, tá bom? Quantos ml eu devo dar, né? Dar ou administrar aqui, né? Escrevi as duas coisas, ó, a ambiguidade aqui. Vamos lá, né? Ficou até, como que fala? Redundante, né? Olha só. Vamos entender o que o médico quer que a gente dê. Primeiro, a prescrição 200 miligramas. A via é EV, né? Por que eu sempre falo para você olhar a via? Porque se fosse um medicamento intramuscular, né? E se fosse poliofilizado, mudaria, né, a composição ali de diluição. Mas isso daí você vai aprender mais para frente, ou já aprendeu, né? Então, ó, o médico prescreveu 200 miligramas EV, então 200 miligramas é a sua prescrição, então tem que estar para X. A de clindamicina, né? Temos ampola de 3 ml, que beleza, a ampola tem volume, mas não me interessa o volume inteiro da ampola, me interessa que ele tem 150 miligramas a cada 1 ml. E eu te pergunto quantos ml eu devo administrar, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar 200 miligramas vai estar para X, obviamente, prescrição, tal que 150 miligramas vai estar para cada 1 ml. Professor, eu posso fazer para 3, desde que você entenda que se você fizer para 3, você tem que multiplicar esse valor aqui por 3, você pode. Aí ficaria 450 para 3 ml. Se não, você vai fazer dessa forma. Mas, gente, para que complicar se você pode simplificar a sua vida, né? Tem pessoas que, pelo amor de Deus, né, merece apanhar. Ó,
Vai ficar, então, aqui, x, que é igual a 150, tal que 200 fica para 1. Monta essa equação. Vai ficar 150 vezes x, que é igual a 200 vezes 1. X, né? Aqui, gente, eu estou fazendo passo a passo, mas lembra que você pode simplificar, né? Já ir direto para o x, tá? Eu estou fazendo aqui para poder exemplificar, para fazer a conta, como a gente aprendeu. Então, fica 150 vezes x é igual a 200 vezes 1, 150 vezes x é igual a 200, né? 200 vezes 1 dá 200. X vai ser igual a 200 dividido para 150, né? X vai ser igual a 1,33. 1,33, né? Eu não tenho como tirar 1,33, mas eu posso tirar 1,3, né? Num arredondamento aí, eu tiro 1,3. 1,3 o quê? Se o x está embaixo do ml, então eu devo administrar, né? 1,3 ml. É isso, né? Então, eu acho que fica claro. Na apostila, a gente tem aqui alguns exercícios para fazer. Cadê? Da página... Deixa eu ver qual que é. 198, né? Temos aqui diversos medicamentos EV. Por favor, realizem e depois só me mandem a foto que eu vou corrigindo para saber se está correto ou não. Ó, aqui a gente tem um exemplo, né? Não foi, né? Foram prescritos 300 miligramas de Dalacin, né? A ampola de clindamicina, que é a mesma coisa do Dalacin, ela trabalha com 600 miligramas a cada 4 ml. Ele está colocando aqui a ampola total, tá? Quantos miligramas aqui? Quanto devo dar, né? Quantos ml devo dar? Lembrando que ele está te dando miligrama a miligrama. Então, são duas informações de miligrama, só que ele só te dá 1 em ml, quer dizer que então, você está buscando ml, tá? O de baixo, a mesma coisa, ó. Foram prescritos, né, 200 miligramas de garamicina, EV uma vez ao dia, disponível ampola de garamicina de 40 miligramas por ml, com 2 ml. O que ele está falando para você? Que a ampola tem 2 ml, mas o que te interessa é 40 para cada um. Gostaria que vocês tentassem fazer, né? E caso tenha alguma dúvida, é só me chamar, tá bom? É isso, né? Espero que tenha ficado clara a aula. Se não ficou, me chama, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus.